Ligação com Deus. Aprendendo a se relacionar com Deus. Cultive Deus no seu dia a dia. A permanência de seu ânimo em Deus revela um caminho para cada situação. Há duas maneiras de se manter ligado ao Criador: a oração e o bom ânimo. As grandes figuras da Bíblia, Jesus Cristo e Abraão, de Josué a João Batista, cultivaram o hábito de orar a Deus. Retiraram-se e então se conectavam. Cultivar o bom ânimo ou olhar com bons olhos não é um exercício de imaginação, uma conduta total de correção e paz. Desde o mais sutil pensamento até as suas ações, é a forma concreta de contemplação a Deus. Não importa qual é a sua crença, manter Deus em seus atos e pensamentos é concentrar-se no significado da sua existência. Veja as coisas e os fatos sobre uma ótica mais branda do que crítica, mantendo-se mais em paz do que nervoso. Isso não significa deixar de ver tudo com os olhos aguçados. Muitos veem Deus como um juiz que impõe, castiga e que, por uma mórbida misericórdia, de vez em quando consegue um milagre aqui e outro acolá para amenizar o sofrimento geral. A relação diária com Deus vive nas convenções humanas, nos padrões de troca, no poder e na desavença. Deus ama incondicionalmente. Revela-se em tudo e em todos. Muitas pessoas costumam achar que Deus os abandonou porque alguns fatos não lhe favorecem. Essa é a melhor maneira de identificarmos alguém que não tem a mínima ideia do que seja Deus. Seja qual for a situação pela qual está passando, não culpe a Deus. Nem o coloque na posição de observador distante, conhecedor sarcástico de seu problema. Deus não é nada disso. Ele está sempre perto, esperando que você olhe para a luz. E mesmo quando tudo parece caminhar para a escuridão, prepare-se para cumprir uma obra de elevado valor. Na sua vitória, Deus é quem vive. Ele não está no mistério no qual você espera emergir para a salvação. Ele se mostra na claridade que sua presença leva à vida dos semelhantes. Muitas vezes atravessamos fases em que não nos são concedidos pequenos desejos, porque ainda não compreendemos a missão de Deus nos delegou. Ele age diretamente em nosso dia a dia, mas a maioria despreza isso, porque não ora e vive à mercê dos sentimentos. Ao longo deste capítulo, vamos aprender a natureza de Deus e como podemos nos relacionar diretamente com Ele. A nossa relação de amor com Deus. Na Idade Média, acreditava-se que o ser humano tinha como relação fundamental com Deus, posto que tudo o que acontecia, mesmo as tragédias, era fruto da vontade divina. Assim, era inquestionável submeter-se ao julgamento constante do Criador. Não era uma relação pai e filho, mas capataz e escravo. Basta ser um servo satisfeito, pois Deus encerrava a alegria e a tristeza, morte e vida. Nos tempos de hoje, a afirmação de que Deus vive em tudo que nos cerca, do átomo à fundação de um prédio, contém um outro significado. Hoje, percebemos que a existência contém um significado superior que nos faz aspirar ao crescimento da alma, não pelo desprezo do que somos perante a grandeza de Deus, mas por partilharmos com Ele a mesma vida. E percebemos também que esta vida é o bem infinito e o amor absoluto. No fundo, você deve ser o altar e não o sacrifício. A beleza elevada como herança e não o marítimo como forma de merecê-lo. Cada célula contém o paraíso, invólucro santo de vida. O corpo produz milhares de milagres por segundo, a cada metabolismo. Se prestássemos mais atenção nisso, só teríamos tempo para agradecer o milagre infinito que somos, e não para nos desprezar diante de Deus.
Ele é Pai amoroso e não um adepóstos gigantesco que pretende ser adorado por meras formiguinhas terrenas. Toda oração deve prescindir do estado de súplica. Deus nos ama como o mais zeloso dos pais. Cristo, ao se dirigir ao Pai, usava o termo Abá, forma carinhosa como papai ou querido pai. É assim que ele nos escuta também. No Novo Testamento, Cristo define a mais profunda cumplicidade entre nós e ele. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Mateus 11, 27. Quem é Deus? Certamente a imagem do velho ancião de barbas não atende mais à expectativa de geração de internet. Ele é a fonte de vida, o sopro constante de energia que sustenta o íons no éter. Ele é a paz que sustenta toda a estabilidade, a luz do sol e a força que mantém os corpos celestes em ordem. Deus é a substância espiritual do ver e do falar. Nossa respiração é a bondade de Deus. A nossa circulação é o pulsar de Deus. Os fatos desafortunados não vêm de Deus, mas nascem do fato de banalizarmos o sagrado que nos cerca com pequenas iras, enquanto somos, cada um santuário da presença divina. Um Deus que concede graças conforme nos prostramos ou suplicamos é ainda um estágio aquém do que seja o Pai em nossas vidas. Muito, sem aperceber-se da sua presença, nada conseguem ver além da relação fé-posse, fé-cura e fé-benefício. Obter bênçãos não é um resultado de uma relação privilegiada com Deus, mas o ponto de partida. Ser feliz é o ponto de partida. Deus é mais do que o porto seguro onde ancoramos a vida para o desfrute. Há muitos que desejam ter fé para obter mais resultados, mas se esquecem de que a fé é ter olhos mais amplos para ver Deus, e não apenas ter poder para desfrutar mais. Se você puder sentir a presença de Deus, isso trará uma mudança tão significativa em seu caráter que rapidamente a sua aparência, os seus hábitos e a sua vida mudarão para melhor. Esse será seu maior prêmio no final de cada etapa. Ter Deus não quer dizer que ele seja um gerente de banco à sua disposição para lhe emprestar sem precisar devolver o dinheiro que você necessita para pagar as suas contas. Quem tem Deus está ligado a ele o tempo todo e não precisa recorrer a ele cada vez que necessita de algo. Tudo flui naturalmente à medida que possamos viver em estado de oração, que brota da consciência da presença de Deus. Uma gratidão brota em nós e uma paz envolve todas as circunstâncias. Muitos se entregam a algum tipo de fé porque só conseguem viver aflitos distantes de Deus. No banco de Deus não há dinheiro vivo, mas há prosperidade. Não há trabalho, mas há riqueza. Não há comida, mas há fartura. Não há o que você busca, mas há tudo o que você necessita, quando passa a senti-lo. No mundo de Deus não há coisas palpáveis, pois estas pertencem a este mundo concreto de tempo e espaço. Jesus Cristo disse: "Meu reino não é deste mundo." No mundo de Deus, no banco do universo, há tudo o que você necessita para realizar seus sonhos, pequenos ou grandes. Basta estar ligado a Deus que você recebe tudo o que necessita. Para ficar online com Deus, é preciso viver conforme a sua vontade. Não faça de Deus o seu agente financeiro. Agradeça-lhe. Deus é a evidência do não visto. Quando você se relacionar com Deus de maneira correta, com mais gratidão e menos carência íntima, verá que Ele oferece a cada momento infinitas ideias prontas para lhe proporcionar os tesouros que bem desejar.
Não é preciso que você se esterilize, passe alvejante na alma e nunca mais erre ou cometa deslize. Saber a força espiritual não te tornas forte, é preciso exercitar, sem culpa, perseverar, sem medo e avançar, sem egoísmo, começar a se doar. Eis o caminho para Deus. Quando você aprender a doar alegria, prosperará. As pessoas se tornam egoístas porque não sentem alegres. Para suprir a ausência do sorriso na alma, julgam precisar arrancar do outro um conforto para seus desesperos contínuos, perdendo de vista o espírito de doação que aproxima de Deus. Você não conseguirá se afastar do sucesso quando aprender a escolher somente pensamentos alegres, pois eles são a própria presença de Deus. Certamente, Deus não consegue se manifestar em alguém com pensamentos sombrios, cara amarrada, cheia de crítica e mau humor. Nossa vida acontece de fato naquilo em que concentramos a nossa mente. A maioria das pessoas presta mais atenção no que falta e imagina o que lhe é nocivo, avaliando e lamentando. Imaginar é orar, orar é criar. Lamentar-se em silêncio continuamente é banir Deus do seu dia a dia. Se fazendo o bem nos sintonizamos com Deus, é também correto afirmar que, ao concentrarmos nossa mente em Deus, sintonizamos com todo o bem do universo. Daí a importância da oração, que em vez de aprofundar a fé no não tenho, portanto não vou pedir a Deus, deve ser gratidão e a sensação de humildade para o Pai amoroso. Por isso, se diz que a oração aniquila a servidão humana, é a suprema libertação. A função do ser humano não é um dia alcançar férias eternas. O ato de orar nos coloca imediatamente na suprema finalidade de nossas vidas, o contato constante com Deus, o descanso em sua ordem, em sua paz e em seu fortalecer. A função do ser humano é expressar Deus de muitas formas sublimes e não atravessar uma vida de mendicância mental, enquanto Ele já nos deu tudo. Como se aproximar de Deus por meio da ação? Com o tempo, você descobre que sua maior riqueza é doar-se, que a maior glória é conseguir se manter humilde, que seu real poder não vem do dinheiro, mas das bênçãos que você proporciona na vida de muitos. E mais, percebe que sua religiosidade não está só no passeio à igreja aos domingos, a fim de ouvir boas palavras para proveito próprio. A oração correta e contínua de atitudes positivas é que aproxima as pessoas de Deus. Postar-se de joelho não compensa a falta de coerência nas atitudes cotidianas. Amar a Deus principia por sua correção de pensamento, dignidade constante, atenção às pequenas coisas. Com o tempo, você percebe que a sombra hesitante das coisas e tudo aquilo que é estranho você depura com um sorriso, se nele contiver retidão. Quem guarda Deus na mente não pensa em coisas negativas. A maioria das pessoas vive num cárcere invisível, reivindicando o direito de ser livre para julgar sem precisar explicar de nosso coração o sentido da vida, pois Deus não consegue estar próximo de uma atitude assim. Religiosidade ou a nossa relação com Deus é atitude e não aparência. Abraham Lincoln, até se casar e passar a frequentar a igreja por causa da sua esposa em 1842, era tido como um homem cético. Mas poucos religiosos fervorosos da época conheciam tanto a Bíblia. Mas do que conhecê-la a fundo, Lincoln a praticava. Perseverou até sair da pobreza e do analfabetismo para se tornar jurista e político. Perdeu várias eleições. Uma noiva morreu antes do casamento. Seus negócios mais de uma vez faliram. E para conseguir clientes como advogado,
teve de peregrinar feito um mambembe até se firmar. Sua generosidade continha Deus. Seus clientes encontravam bondade nele, e em 1861, Lincoln tornou-se o 16º presidente dos Estados Unidos, perseverando a União durante a Guerra Civil que culminou na libertação dos escravos. Para João Batista Herkenhoff, respeitado religioso da teologia de libertação, quem é verdadeiramente religioso sente-se mais amigo do ateu que faz o bem do que daquele que se diz crente e nada faz pelo próximo. Dons divinos na terra, perdoar e amar em atos. Quem tem Deus no coração não magoa e nem guarda mágoas. Quando João Paulo II pôs-se frente a frente com o turco que o alvejou e o perdoou, o mundo inteiro sentiu, mais do que por sua batina, a presença de Deus neste ato. Certamente, milhões de católicos espalhados pelo mundo concluíram: se o Papa, meu superior, perdoou, devo seguir o seu exemplo. Se não o sigo, como posso me sentir um fiel? Ninguém convence o outro do seu próprio valor se não age certo da presença de Deus em sua vida, nos mínimos detalhes. Não basta ir à igreja para encontrar Deus. É preciso primeiro encontrá-lo em si mesmo. Não basta dizer ao cônjuge, à noite, que o ama, se no dia a dia não se importa em feri-lo com atos impuros e palavras agressivas. Nossos atos incapazes de produzir paz são justificados por reflexões elevadas, de admirável teor intelectual. Pensamentos e palavras são apenas a roupa do amor. Amar é conduzir-se, e não apenas produzir intelecto. Para ter um encontro real com Deus. Não confunda a quantidade de Deus no seu coração com a quantidade de rituais que pratica. O mundo está cheio de pessoas religiosas somente na aparência. Deus se manifesta em você por meio da sinceridade com que você cultua em seu íntimo. Em tempos de globalização, o planeta recebe a conotação de casa de cada um. Na esteira dessa verdade, você não tem de ser um religioso apenas no templo, porque o universo é o templo. Você deve ser um religioso em todos os lugares, porque se parar para pensar, tudo é santuário. Geralmente, os conhecimentos humanos não são suficientes para realizar algo extraordinário, mas tendo Deus no coração, você pode contar com um sopro divino quando menos esperar, ou uma proteção fortuita que o salva de uma tragédia. Por isso, aprimore a qualidade da sua relação com Ele, e você verá os resultados na prática. Se Deus é o Criador do universo, como você diz que não pode, se Ele é o que faz viver? Quem anda não é você, é Deus. Não é você quem vê, é Deus quem vê por você. Não é você quem fala, é Deus que fala por você. Você não pode ter um tipo de relação com Deus e outro tipo com a realidade. Aprenda a selecionar seus pensamentos, em qualquer ocasião. Se não conseguir controlar o que passa pela sua cabeça, nunca terá controle sobre o seu próprio destino. Voltar a mente para Deus é tomar posse dos acontecimentos, a começar pelo direcionamento de você dá ao seu pensar. A mente não se confronta, que não se trava de revolta, que não pragueja em silêncio e que não guarda rancor. Eis o ambiente interior ideal para o encontro verdadeiro com Deus. A mente em Deus seca lágrimas não por consolo, mas porque já enxerga o sorriso. Caminha lado a lado, mesmo ausente. Corrige sem arrogância. A tudo suaviza, mesmo na atribulação. Esse é o estado de espírito que põe a alma nas coisas e não coisifica as pessoas. Humaniza a natureza e nunca desumaniza o irmão que biótipo ou pela situação econômica, ou ainda pelos erros que ele cometeu. A mente de Deus anseia, mas não se inquieta.
É exata, mas não se apega. Envolve, mas não prende. Põe regras, mas não cerceia a criatividade. Encontre-se com Deus em sua própria mente iluminada. A diferença entre oração correta e oração incorreta. A oração faz com que tudo que está latente no universo em forma de energia torne-se a nossa própria vida. Orar não é proferir palavras a um sagrado coberto de mistérios, numa postura de pedinte ou mendigo da alma, sentindo-se um ser medíocre diante de um grande banqueiro. Orar é aproximar-se da virtude de Deus, numa entrega que implica gratidão mais do que a súplica, mais contemplação do que o lamento e mais fusão do que a humilhação. Orando com sensação de unidade com Deus, a mente vibra e isso cria uma onda que é energia. A energia, por sua vez, atua de forma concreta, atraindo pessoas, circunstâncias e coisas necessárias ao cumprimento daquilo que você vibrou. Portanto, preocupar-se recria o problema e imaginar pronto aquilo que se almeja contribui para a concretização. A força de uma oração não pode ser medida por graduação, ornamentos e nem mesmo pelas horas passadas em posição de prece. A fé não provém da vela. A paz não pode ser arrancada das asas das pombas. Jesus define: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Escolha um momento do dia e nele, conforme a sua fé, ponha seu melhor sentimento. Deixe a alma em festa, agradeça, reverencie e dedique um tempo ao Pai amoroso. Você vai se fortalecer para enfrentar tudo com mais ânimo e tornará cada vez mais decisões acertadas.